pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Simone Luiz, sou consultora sênior do Instituto de Embalagens e da consultoria Future Reflect. Tenho 24 anos trabalhados na indústria, na área de pesquisa e desenvolvimento, gestão de projetos de inovação. Hoje, o nosso entrevistado aqui é o Hugo Magalhães. Hugo Magalhães, ele é gerente de marketing, inovação, novos negócios e inteligência de mercado Sul-América da Ball. E a Ball é líder no mercado de embalagens de alumínio, latas, tá? O Hugo, vou falar um pouco sobre o background do Hugo. O Hugo, ele tem 15 anos na área de gerenciamento de mercado, na área comercial. Passou por empresas como Corbion e Purac, Silicone Block. Ele atuou também como pesquisador na UFRJ, na USP, na UFF. E ele tem mestrado na área de engenharia e também tem MBA na área de marketing, inovação, design thinking. Ele tem um background bastante extenso e também, recentemente, ele passou por uma expedição no Vale do Silício, tá? Então, bem interessante aí o background. Parabéns, Hugo. E Obrigado. aproveito aí para agradecer o seu tempo por ter aceitado o nosso convite de fazer a live, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o mercado de embalagens, latas de alumínio. Nós sabemos que esse mercado de latas de alumínio é crescente no Brasil e também a reciclagem da lata é o produto que mais, é a embalagem que mais se recicla aqui no Brasil, né? Nesse meio tempo aí de pandemia, vocês têm 10 diferentes plantas aqui no Brasil. Como é que foi para essas 10 plantas? Teve queda na produção e teve queda no consumo de produtos em lata de alumínio? Vamos lá, Simone. Obrigado. Primeiramente, obrigado aí pela apresentação. Obrigado pelo convite, pelo pessoal aí do Instituto de Embalagens. Sim, no início falar um pouco do mercado de latas e contextualizar aí os nossos participantes. O mercado de latas ele vem crescendo aí fortemente nos últimos anos, né? No ano de 2019 para 2018, a gente teve um crescimento expressivo aí de 2 dígitos, né? Próximo ali de 14%, 15%. O que é um mercado totalmente na contramão da crise. É um mercado que alcançou aí quase 30 bilhões de latas no ano passado, 29,5, 29 alguma coisa. E na América do Sul aí é um mercado que já está por volta de 35 bilhões de unidades. Quando a gente olha o histórico da lata no Brasil e na América do Sul, a gente vai ver que esse crescimento ele é muito forte mesmo. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade hoje para falar um pouco sobre isso. Em relação à sua pergunta sobre a pandemia, ali na virada do ano em 2020, o mercado seguia forte, seguiria crescendo significativamente. Janeiro, fevereiro foram 2 anos aí bastante fortes. Eu vou poder explicar um pouco o porquê desse crescimento. Mas, surpreendentemente, em março, quando estabeleceu-se aí o lockdown enfim, vários pontos de venda, o mercado em si chegou a cair bastante e consumiu quase todo do crescimento que janeiro e fevereiro estava trazendo para esse mercado. Abril foi um dos piores meses da história da lata. Alcançou aí uma queda expressiva de mais de 50%. Houve outros business que caíram aí 80%, 90%, quase, e alguns deles até na sua totalidade. Mas um ponto positivo é que
a Ball Corporation, por ser líder de mercado e ter aí o maior footprint da América do Sul, e uma liderança bastante sênior, muitas medidas foram tomadas nesse período para garantir a sustentabilidade do negócio, e assim foi feito. A gente conseguiu aí, inclusive, ganhar market share nesse período. A gente, por ter o maior footprint, a gente conseguiu estruturar muito bem a saída das latas, enfim, revisitar um pouco o parque industrial, mas sem nenhum prejuízo para a operação, sem nenhum prejuízo aí para o negócio como um todo. E aí, logo em maio, o mercado já aquece novamente, a gente estava pronto, e isso destacou aí, mais uma vez, a liderança da Ball e do seu expertise no que tange fazer latas, comercializar latas e trabalhar próximo dos clientes. Que bom, que bom. Nós sabemos que a Lata, em 2019, completou 30 anos no Brasil e que o crescimento do volume foi exponencial, né, do volume de latas, cerca de 10 bilhões a cada 10 anos em volume. Então, em 2019, foi aproximadamente 30 bilhões de latas, né, produzidas. Como a Ball contribuiu para a modernização das latas, novos formatos e inovação? Legal. É uma boa pergunta. Eu acho que para falar um pouco também da Ball e contextualizar primeiro o mercado, quando a gente vê toda essa questão de consumo on-trade, off-trade, no Brasil, a gente tem aí... Vamos pegar o principal mercado aí de latas de alumínio, que está muito concentrado no que é cerveja, né? Eu acho que na América do Sul, 3 são as principais categorias aí de bebidas que trabalham para esse mercado. É cerveja, seguida de refrigerante e energético. A Ball teve um papel importante, eu acho que a gente pode falar hoje durante essa live sobre entrada em novas categorias, mas quando a gente fala de consumo, né, e onde trouxe nesses 30 anos, né, de lá, o que tem acontecido? Recentemente, o consumo ele tem se direcionado muito para o canal off-trade, né, que é o canal, para quem nos acompanha aí, que não tem familiaridade, é o canal de consumo em casa, onde você faz as compras no supermercado, leva para sua casa para consumir. Você não consome no local da compra, né? Que é o canal on-trade. E o Brasil, o mercado de cervejas, por exemplo, 62% da totalidade de líquidos ela é vendida nesse canal que a gente chama de off-trade, né? Em outros países de área de atuação que a gente trabalha, como Chile, Argentina, o canal on-trade, que é onde a lata predomina, porque você vê em supermercados, a lata é fácil de carregar, a lata é a embalagem mais leve, né? Além de ser a mais amiga do meio ambiente. Em países como Chile e Argentina, esses dados vão para 83%, então 83% do volume de cervejas no Chile é consumido por esse canal, do que a gente chama de off-trade, e na Argentina 85%. Bem, então, contextualizando primeiro essa questão toda de mercado, toda de, né, por que vem isso, o canal off-trade, ele cresce também por uma questão muito importante. Desde as grandes cidades sofrerem aí problemas de violência urbana, onde o consumidor está trazendo para casa, está recebendo mais os amigos em grandes capitais. Você tem ainda fatores externos como lei seca, que influenciaram muito nesse tipo de consumo, e agora, recentemente, a própria pandemia, né? Agora, no Brasil, ela chegou forte ali no final de março, impactou bastante em abril, ela direcionou muito todo esse consumo para esse tipo de canal. Em relação à sua pergunta sobre os 30 anos da Lata e como que a Ball se posicionou,
a Ball, ela fez a aquisição da Hexagon, né, em 2016. A Hexagon tem um papel muito importante, e a Ball, consequentemente, na história da lata de alumínio nesse país, né? A primeira lata foi feita, foi uma lata da marca Skol, feita em 1989 pela planta de Pouso Alegre. Temos amigos aí na corporação, na companhia, que trabalham até hoje, tenho muito orgulho. Eu sou um pouco mais novo nesse mercado, estou aqui há 3 anos, mas aprendo muito com essa turma. Você vê com muito brilho nos olhos, né? Desse saudosismo, dessa contribuição para a indústria de embalagens, né? De alimentos e bebidas. Então, eu tenho amigos aqui dentro da Ball que viram essa primeira lata. Essa primeira lata, inclusive, está disponível para visitação, ela é artigo de luxo aí. Alguns colecionadores, inclusive, falam conosco, tentando comprar, e ele é um ativo da companhia. E a Ball, sim, foi uma grande contribuidora para a evolução desse mercado. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Eu acho que um deles é o investimento em footprint, né? É uma companhia que não para de investir, é uma companhia que segue crescendo, vem inovando cada vez mais. A gente tem a expansão do nosso portfólio. A Ball é que tem o maior portfólio de latas produzidos aqui na América do Sul, né? São 8 formatos muito bem consolidados. Eles vêm desde a lata de 220 ml, que é a lata menorzinha. Depois ele segue para 269 ou 270 ml, e toda a família Sleek pela 310, e aí vai até a 710 ml. Então, são 8 formatos muito bem consolidados, que são investimentos da companhia para atender não só o consumidor, o cliente, né? Porque a gente está passando de uma relação... Hoje não existe mais o B2B somente, né? Ele existe o B2B, B2C. A gente tem que olhar o que o nosso consumidor final quer, que é o desejo do nosso cliente, e aí atuar sobre ele, né? Então, a empresa ela gastou bastante investimento, ela fez grande investimento nesse pilar também, que seria de portfólio. Eu acho que ainda nessa sua segunda pergunta, a gente não pode falar do foco em pessoas. Isso está no nosso core, isso está no nossa... a gente tem aí grandes profissionais que fazem a diferença no mercado, tanto pelo ponto de vista da área de vendas, ou da área industrial, ou da área de engenharia, que trazem essa inovação que vai até o mercado final. E, por último, o investimento também e a parceria com seus clientes, né? A Ball ela é fornecedora aí das grandes marcas nacionais e internacionais, né? A gente pode mencionar aí entre Ambev, Coca-Cola, Heineken, Grupo Petrópolis, Cidade Imperial, CCU no Chile, Quilmes na Argentina, e mais uma série de outros clientes, Monster, Red Bull fora do país, né? A gente fez, inclusive, enfim, a gente é fornecedor exclusivo dessa marca. Então, o seu portfólio de clientes, o seu foco em pessoas, né, e seus investimentos em footprints e portfólio, inovação, é uma grande contribuição para essa companhia. Eu tenho muito orgulho de trabalhar, e acho que traz um pouco aí desse retrato e desse crescimento expressivo. Então, falando um pouco de cerveja, nós sabemos que tem um mercado bastante grande de cerveja aqui no Brasil, e 50% do volume de cervejas são envasados em lata de alumínio. Eu trouxe aqui essa cerveja Beck's. Ela é bem interessante, ela tem a boca escura, fica bastante bonita. É uma lata da Ball. Tem essa aqui também, da Brasil Kirin. Ela é do Japão, né? Tem um destaque aqui na área de impressão.
eu queria que você falasse um pouco da expansão desse mercado, porque nós estamos vendo cada dia aumentando o número de cervejarias artesanais e que também estão invasando em lata. Você poderia falar um pouco sobre essa expansão? Claro, claro. Sim, é verdade. A gente tem muito orgulho em dizer que hoje a lata ela predomina, né? Ela assume aí mais de 50% do invase do líquido cerveja no mercado nacional. Eu acho que são por várias razões, como algumas delas eu já mencionei, a questão do consumo off-trade, a questão aí de você ver canais de venda crescendo fortemente, como, por exemplo, o Cash and Carry, que é o grande atacarejo aí, que não para de crescer, que são ambientes onde a lata predomina e razões pelas quais eu mencionei anteriormente. Em relação ao porquê de ter mais cervejas envasadas em lata, a gente tem muito a questão da extensão do portfólio, né? Então, você tem para diferentes ocasiões de consumo o tamanho ideal da sua cerveja. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Vadilata, eu acho que é uma das coisas que a gente pode falar um pouco aqui mais para frente, mas o papel da embalagem, né, para um mercado como de cerveja, ela precisa de fato comunicar o que tem ali dentro, né? E a lata, não existe embalagem melhor para traduzir isso, né? A lata, ela é amiga do meio ambiente, ela gela muito mais rápido, então você tem a vantagem no período aí pré-pandemia e no novo normal de levar aí para casa de amigos e tudo mais, e você levar aí a sua latinha, 2 ou 3 latas diferentes, com marcas diferentes para socializar. Em questão do papel da embalagem, a lata é a que melhor explora isso. Então, a gente tem aí, por exemplo, esses exemplos que você trouxe, quando você notoriamente olha, você pode explorar 360 graus da arte, né? A gente, quando fala da lata, você tem aí a arte, a gente fala que é um outdoor na mão do consumidor. E tudo que se tem falado, e tudo que se fala muito no mercado de bebidas e de cervejas especificamente, é sobre isso, né? Sobre explorar os benefícios da lata e comunicar melhor com o consumidor. Além de ter um fato, você mencionou sobre as cervejas artesanais, né? E também puxando um pouco da pergunta anterior, o que a Ball Corporation já fez aí para fomentar mais mercado, a gente tem hoje um foco grande em desenvolver esses craft beers aqui no Brasil. A gente, inclusive, em alguns deles já fez aí algumas parcerias, fazer investimentos de linhas de invase para fomentar essa produção, para fomentar esse atendimento ao mercado. Além disso, também já fizemos investimentos em uma das nossas plantas para ter ali a opção de lotes mínimos de produção com uma tecnologia que não é a litografada, né, que é a tecnologia do sleeve, onde o cliente ele pode pedir, ao invés de ter que pedir 500 mil latas como lote mínimo, a gente está falando dele ter a opção de pedir aí 1.500 latas, o que para o mercado de craft beer é muito importante, né? Muitos deles aí querem ter aí 1.500 latas de 50 rótulos, né? A criatividade domina muito nesse mercado. E o principal ponto é a questão da lata ser inviolável e dela evitar o efeito do light struck que a gente chama, né? Que nada mais é a proteção, né, do isoalfa-ácido que confere sabor do lúpulo à cerveja. Então, a lata ela impede a incidência dos raios ultravioletas e essa degradação, né, que ocorre muito em outras embalagens. Então, acho que essas são um pouco são algumas das características principais que você pode justificar essa grande migração do líquido, né, de cerveja para essa embalagem.
além dela ser muito conveniente, né? O consumidor, quando ele está na gôndola, ele opta pela conveniência. E a lata é tudo sobre conveniência. E no caso sobre tecnologias de impressão, quais as novidades que você teria aí para falar para a gente, que teria disponível no mercado? Tintas termocrômicas, verniz tátil. O que que a gente tem já disponível no Brasil? Bem, no Brasil a gente já tem bastante coisa disponível. A nossa área, a equipe de marketing, junto com a área comercial e a equipe de desenvolvimento de rótulos, que é a equipe do Can Experience, que a Ball também desenvolveu para trazer os seus clientes aí e trabalhar aí fortemente tudo que é inovação em decoração e lata e tudo mais. A gente já tem bastante coisa hoje no mercado, a gente está trabalhando muito para desenvolver e aplicar mais essas tecnologias, eu posso mencionar algumas delas. Por exemplo, a gente pode pegar a questão do verniz fosco, né? Verniz fosco, não sei se pela live aqui a gente consegue ver, mas essas latas que você mostrou, elas têm verniz fosco. Essa daqui, por exemplo, essa tem um verniz fosco também. Ela traz uma questão de premiumização da lata muito importante, né? Ela traz uma questão Essa mais... verde água de coco tem verniz fosco. Não sei se dá para ver por causa do branco. Pode ser, eu não sei se essa daí é um sleeve, pode ser um sleeve também com verniz fosco, com fosco. Mas quando a gente fala de tecnologias, né, a gente vê aí claramente que o verniz fosco, ele basicamente hoje ele está sendo utilizado por tudo que é cerveja premium, né? Tirar esse brilho da lata, dar essa performance especial, dar essa questão aí de ser um produto um pouco mais retrô, uma coisa mais puro malte. O mercado de puro malte, basicamente, ele está vindo nessa lata, que é essa daqui, que é a 12 onças Sleek, né? Que é esse formato, que é um formato premium, ele encaixa muito bem na mão, diferente daquela outra cerveja um pouco mais antiga, que era 12 onças standard, né? Que era um pouquinho mais larga. Essa daqui é uma lata muito premium, né? Então, todo esse mercado está vindo acompanhado dessas tecnologias que você mencionou. Por exemplo, então, a gente pode mencionar ainda o verniz táctil. A gente fez uma ação bem bacana, que foi uma proposta até da nossa equipe da Ball, da área de marketing, junto com o time do Can Experience, para a equipe de Budweiser, ano passado. A gente levou a proposta de ter aí, a gente levou basicamente, pedimos uma licença poética e levamos para eles a proposta de fazer já que a Budweiser ela era a patrocinadora da NBA, né? Por que não trazer essa experiência para o consumidor de ter uma lata simulando uma bola de basquete com verniz táctil, que é muito hoje tem uma marca, a Monster, por exemplo, o nosso cliente energético utiliza muito, né? Ela traz uma questão de uma sensação, um toque, né? Muito especial. E aí essa campanha da Budweiser que a gente falou sobre algum tempo atrás, que a gente falou no passado com a equipe do marketing de Bud, eles aceitaram nossa sugestão, a gente foi ao mercado, a gente falava muito de ter aí as bolas das finais das finais da NBA, dos playoffs, pode parar na sua mão. Então, compre a embalagem com verniz táctil aí de Bud e tenha essa experiência e concorra à participação aí e a viagens internacionais. Então, a lata ela te traz muito essa vantagem e, principalmente, essas tecnologias. Então, além do verniz fosco que eu mencionei, do verniz táctil, a gente tem uma tecnologia que chama Dynamark, que foi uma tecnologia desenvolvida pelo time então Hexagon, né? Agora a Ball, alguns anos atrás, quando um grande cliente em refrigerante
convidou esse time para pensar em alguma solução fora da caixa, né? E aí eles trouxeram, né? Eles trouxeram essa solução de imprimir vários nomes nas latas, né? Que foi o caso da Coca Nomes, que foi um sucesso. Essa tecnologia se chama Dynamark, onde você bota vários, 24 rótulos ou imagens, né, em um mesmo pallet. Quando a gente pensa, Simone, pelo ponto de vista, né, técnico, de o que é você botar 24 artes diferentes em um pallet, pode soar muito industrial, né? Pode ficar muito distante do que é consumidor. Mas, como eu falei, a gente tem olhado para a cadeia como um todo, né? O que eu posso fazer disso, então, para o meu consumidor? E quando eu faço esse tipo de aplicação, da tecnologia Dynamark, eu posso gerar uma edição colecionáveis, por exemplo. Então, onde os consumidores, lá na época de Coca Nomes, ficavam buscando os nomes para presentear, falta o meu, pediam os seus. Então, você pode fazer, por exemplo, diferente, você pode trabalhar com regionalização, então tem tantas marcas falando de regionalização, você pode trazer aí todas as gírias, por exemplo, do Brasil, em latas de cerveja ou algum outro produto, nas gôndolas do supermercado, como uma primeira onda, e uma segunda onda, conectando esse consumidor com a embalagem através de uma realidade aumentada, subindo no hot site as principais gírias que faltaram e que eles sentiram falta, fazendo uma onda número 2. Então, são tecnologias que falam muito com o consumidor, falam muito de consumo, né? Fala muito de oportunidade, de posicionamento de marca e de estar mais próximo do consumidor. Eu mencionei essas são 3 principais, mas enfim, vale muito a gente falar de outras tecnologias. A gente tem as tintas, como você mencionou, que brilham no escuro, que agora não no momento de pandemia, mas num novo normal, enfim, voltando aí as casas noturnas operarem, é um diferencial para as marcas também nesse tipo de ambiente, enfim, e tem uma série de outras que hoje já estão disponíveis no mercado. A gente tem falado muito com os nossos clientes, né, através aí de brainstorms com várias áreas, área técnica, área industrial, área de engenharia. A gente tem feito muito Innovation Days com nossos clientes, levando aí essas tecnologias aplicadas nas campanhas deles, né? A gente pede licença, propõe o que eles acham positivo, seguem, né? Ou são melhoradas, o que eles não acham tão positivos, a gente descarta e aí vai nessa proposta de fazer aí uma série de trazer várias inovações para o mercado como um todo, que é o que o consumidor mais quer, né? Continuando aí nessa linha de promocional, edição limitada, nós temos também algumas latas que têm um tab colorido. Eu gostaria que você falasse um pouco se existe a possibilidade de impressão, se essa tecnologia já está disponível aqui no Brasil para impressão do PIN no tab para promoção. Legal. Não, boa pergunta. A gente fala muito da lata, né? Mas a tampa tem um papel importantíssimo, né? Nesse processo como um todo, né? Sim, a gente, não só a lata, a gente tem buscado aí desenvolver, trazer inovação para a tampa. Então, a primeira inovação é usar tabs coloridos, né? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui também do Red Bull. Você vê que é um tab azul, e ele também tem um cote, né, que a gente chama, né, ele é cortado, né, e o que pode trazer um ícone importante da marca, né, um atributo importante da marca para a experiência do consumidor. O que você perguntou sobre o PIN Code, eu não tenho aqui, eu acho que a gente está de mudança, né, como eu falei, a gente está mudando nosso head office e muitas latas estão encaixotadas. O PIN Code, ele é uma tecnologia que quando você tem aqui o tab, né, quando ele não é vazado assim, ele é inteiro, você aqui na parte de trás você pode imprimir códigos aleatórios, né?
E aí, esses códigos aleatórios, você pode fazer promoções. E o que a gente tem fomentado muito, né, através desses Innovation Days, esses códigos eles podem servir para tudo. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, um aplicativo que é muito famoso fora do país, que pode vir para o Brasil, por exemplo, para um público específico. Então, você pode desbloquear esses aplicativos associando a sua marca, né, a esses aplicativos, e os 100 primeiros que comprarem essa lata dessa marca, por exemplo, usando o PIN Code, pode entrar no Hot Site e desbloquear esse aplicativo. Então, assim, uma infinidade de oportunidades que a gente vem fomentando. Muitas delas já estão indo para o mercado, né? E a gente, não só no solo nacional, mas também Chile e Argentina, e a gente está tendo aí bastante feedback positivo dos nossos clientes e dos próprios consumidores. Eu vou falar agora, vou mostrar umas latas, umas novidades aqui, que são latas da da BAL Corporation, novos produtos aqui que são colágeno, água com adição de colágeno para beleza, outras marcas aqui também do mesmo produto, água de coco. Também sabemos que tem vinho, várias marcas de vinho fora do Brasil, e aqui no Brasil também já está começando em vaso de vinhos em latas. Tem várias perguntas, inclusive na live, vindo a respeito do vinho, sobre apreciação, se é possível substituir uma garrafa de 700 ml, se é competitivo. Como que é esse mercado? É o mesmo público? Legal, excelentes perguntas. Eu vou pedir desculpa para o pessoal da live, que eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, mas eu acho que você, Simone, está conseguindo. Obrigado, então, por trazê-las, né? Quando a gente fala de novas categorias, né, e de oportunidades de negócios, a Ball, ela assumiu muito o seu papel como líder, né? Ela precisa estabelecer e trazer com segurança a entrada dessas novas categorias para esse universo de latas, que no Brasil, há 30 anos já vinha sendo explorado basicamente para três líquidos, né? O refrigerante e o energético. E aí a história da Ball começa, na verdade, a história da Ball com vinho, espumante, frisante em lata, ele começa nos Estados Unidos em 2002. Eu vou contar um pouquinho dessa história, mas para a América do Sul, o que a gente decidiu foi vamos escolher algumas categorias para começar a trabalhar e trazer segurança com uma experiência segura para o consumidor. Eu, como fornecedor de latas, né, eu acho que uma das maiores preocupações que eu tenho, eu falo isso muito com a minha equipe, a gente discute muito isso com vários stakeholders aqui dentro, eu tenho muita preocupação da experiência que o consumidor vai ter com esse produto novo, né? Se você falhar, você tem poucas chances, ou talvez você não tenha uma segunda chance. Então, o lançamento de novas categorias em lata, ele fala muito de preparação. Então, a gente vem trabalhando com foco em três categorias. Essa parte de craft beer a gente já falou, de craft drinks, né? Essa parte de mixólogos utilizando do seu know-how, colocando produtos bastante interessantes na lata para estar pronto para beber. Essa é uma categoria que a gente vem trabalhando. A outra é a categoria de vinho em lata, né? E aí eu vou falar dos seus derivados também. E também de água em lata. Quando você repara essas três categorias, cada uma delas tem um propósito. A lata tem um propósito completamente diferente do outro. Quando você fala de água em lata é tudo sobre sustentabilidade, né? A lata ela tem o maior índice de reciclagem no Brasil, né? O maior do mundo, 97%. E ela pode sim
ser uma excelente solução para on the go, dependendo da volumetria, versus outros substratos que já estão sendo aplicados aí no Brasil e no mundo por muitos anos. Enfim, quando a gente fala de vinho em lata, a história da Ball começa em 2002. Ela foi pioneira nessa aplicação nos Estados Unidos, onde um cineasta muito famoso, né, o Coppola, ele tem uma vinícola na Califórnia, e ele fez o vinho Sofia para a filha dele, né? Ele criou, era um primeiro vinho em lata dos Estados Unidos, da que a Ball trabalhou, em 2002. De lá para cá, evoluiu muito o vinho em lata. Eu confesso para vocês que a gente começou a nossa expedição, a gente foi para os Estados Unidos, a área de novos negócios, a minha área de marketing e a área técnica, nós fomos juntos para os Estados Unidos para aprender com eles como é que nós faríamos a tropicalização dessa aplicação. E quando a gente foi para lá, a gente aprendeu que o vinho em lata, e aí eu falo vinho, eu falo espumante, falo vinho branco, tinto, rosé, ele requer um cuidado, é uma bebida muito nobre. E aí, pelo ponto de vista, não só fisicoquimicamente falando, mas pela natureza da bebida do vinho, né? Existe uma tradição. Então, quando a gente definiu a estratégia para trazer para a América do Sul, a gente falou bastante aí com vários stakeholders renomados aí do mercado para entender como é que a gente conseguiria posicionar a lata e desenvolver uma proposta de valor para isso. Então, a gente começou trabalhando no Chile. No Chile, uma das grandes vinícolas chamadas Santa Rita lançou esse vinho rosé em lata. Ele é na volumetria de 270 ml. Basicamente, aí você tem uma opção rápida para você aproveitar durante a semana. A gente viu que muito consumidor queria tomar vinho meio da semana, uma terça, quarta-feira, e não tomava, porque abriu uma garrafa sozinho. A esposa às vezes não quer, ou a esposa quer, o marido não quer, enfim. E aí abria aquela garrafa de um rosé ou de um tinto, aquilo ficava mais final de semana. Então, o vinho em lata, né, a opção em lata, ela vem para trazer novas ocasiões de consumo. Então, a gente começou no Chile com esse trabalho, a Ball Corporation. Depois, a gente foi para a Argentina, onde a gente teve vários rótulos também sendo lançados. A gente tem o Santa Júlia aqui, que é o Chenin Dulce, que é da vinícola Zucardi, que é uma das... Né, essa lata também está super bacana. E depois a gente aterriza no Brasil, onde a gente lançou, a gente trabalhou aí com uma startup, e agora está vindo uma série de marcas atrás também, trabalhando aí conosco. Quando você fala de vinho em lata, eu confesso que em muitas das minhas palestras, a audiência torcia o nariz. Isso era fato. Porque quando você fala de vinho em lata, eles entendem, o consumidor entende, ou o próprio produtor, ele entende que é aquele vinho tradicional que ele sempre tomou em ocasiões especiais, e ele não vê aquele produto fora de uma garrafa com um belo saca-rolha abrindo, né? E ele pensa muito em vinho tinto. Mas a gente até trabalhou com um parceiro aqui em solo nacional, o pessoal da EBV lá no sul do país. Eles estão trabalhando aí em desenvolver muitas fórmulas de espumante em lata, né, de ovinho carbonatado, enfim, uma série de opções aí, dependendo do tipo do player. A gente acredita que não necessariamente o vinho em lata ele precisa ser o tinto. Né? Na imagem que está ali atrás de você, atrás é o tinto, o branco, o rosé, o espumante, e somente isso, essas alternativas de embalagens podem incrementar tão fortemente o nosso consumo per capita de vinho, né? Fala-se hoje em 2 litros, né? E em países muito mais desenvolvidos ou consumidores de vinho, a gente com essa opção de embalagem a gente pode alcançar. E aí quais seriam as ocasiões de embalagens, por exemplo, para o vinho em lata, né? Você pode ter um vinho para você tomar em casa durante o meio da semana, ou, por exemplo, para um churrasco com os amigos ou a sua família. Eu bebo cerveja, minha mulher bebe vinho, ela leva aí 2, 3 marcas de vinhos diferentes,
um rosé, um tinto, um espumante, e ali já toma aquelas 3 latinhas ou compartilha com alguém. Para a praia, né? Você já imaginou na costa nacional o quanto de oportunidade se tem, quanto que é consumido de vinho hoje, vinho branco, vinho espumante ou rosé na costa, né, de todo o Brasil. Eu não tenho os números aqui de cabeça, de repente o pessoal da associação tem, mas pode ser, a gente está falando de vinho em lata, ele é exatamente sobre novas ocasiões de consumo, novos momentos de consumo. Então, por exemplo, em companhias aéreas, onde você tem aí o peso da garrafa que você paga, né, durante o voo, tudo isso é custo associado. Você comentou que alguém perguntou sobre custo, a gente fala que a gente tem feito muito projeto, né, o projeto de água em lata, o projeto de fala-se muito em custo, né? Ah, mas o custo do alumínio é mais caro que o custo. Na verdade, não é sobre custo que a gente tem que discutir. A gente tem que discutir sobre o que a gente chama de TCO, né? Que é o Total Cost of Ownership, né? É o custo total da cadeia, né? Assim, não adianta, ok, substrato por substrato, sim, pode ser que para um cliente específico, o substrato que ele está usando hoje para água, ele é, né, por grama, ele é mais barato do que o alumínio. Ok. Mas e a cadeia como um todo? A gente fez algumas pesquisas em alguns projetos, a gente via que botando aquele líquido em lata, a gente transportava às vezes 5 vezes mais de líquido depois que esse produto estava envasado. Então, vamos calcular o desconto desse frete, vamos calcular toda a pegada de CO2, falar de sustentabilidade, vamos falar de quanto que se gasta de energia, de conversão, de indústria, quando você chega. Então, assim, o que a gente está falando, Simone, a gente foi muitas das coisas também que eu vi lá no Vale, você comentou aí sobre a experiência do Vale do Silício, que eu fui com o time da Startse, fala-se muito, né? Quando se fala de mercado, quando você fala de inovação, existem muitos dogmas, né? Que eles são estabelecidos, né? Não, isso não funciona. Não, por que não funciona? Por que não dá certo? E aí você precisa ter uma organização, né? Que é o caso da gente, que está fazendo, né? Um trabalho multidisciplinar, tem muitas pessoas atrás trabalhando junto para fazer história nessa indústria, né? Então, você precisa de know-how técnico, você precisa de know-how de invase. Quando eu falo de vinho em lata, a gente tem três pilares muito importantes, né? Um deles é a qualidade, não a qualidade, mas a composição desse vinho, né? Como que é esse vinho em lata? Quais são os parâmetros físico-químicos dele? Quando eu falo um outro pilar importante é o invase. Não adianta eu ter um vinho bem redondo para botar na lata, que vai evitar corrosão, que a lata tem esse pênalti, né? Se você errar, você tem corrosão na lata e traz uma experiência ruim para o consumidor. Então, quando a gente fala isso, a gente precisa cuidar desse vinho, do invase e da lata, né? Se você pegar uma lata qualquer, né? Vamos qualificar aqui uma lata de cerveja, por exemplo, para aplicar para vinho, essa equação não vai fechar. E aí o consumidor vai ter uma experiência ruim. A gente fez muito trabalho com algumas empresas localmente de vinho. Uma delas foi a Vivan, uma startup que saiu aí no mercado, com alguns outros parceiros também no sul do país. E a gente acredita, a gente já tem mais de 55 rótulos lançados na América do Sul de vinho em lata, e ele não é mais tendência, né? Ele veio para ficar. E é uma forma também de ganhar um novo público, né, para esse tipo de bebida, né, um novo consumidor, né, um consumidor jovem. Hugo, nós estamos com 15 minutos aí, faltando para a nossa live. Eu vou adiantar um pouquinho algumas perguntas para você. Vou entrar aqui na parte de sustentabilidade. Sabemos que a lata ela é o material mais reciclado aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre um comparativo da porcentagem de reciclagem no Brasil
versus o restante da América Latina, se você tem esses dados, e se durante a pandemia teve uma queda nesse volume de reciclagem das latas. Legal. A gente tem uma área de sustentabilidade liderada pelo Estevão Braga, que tem trabalhado. A gente entende que a sustentabilidade está no nosso core, né? A organização, a nível global, inclusive, a gente fala de se posicionar, de levantar a bandeira da sustentabilidade. A lata de alumínio ela é o exemplo vivo da economia circular, né? Todo aquilo que a gente aprende em faculdades, em mestrados, em cursos de especialização, fala-se muito em energia circular. A gente claramente tem um produto hoje que o consumidor precisa entender isso. Ele já entende que ele quer sustentabilidade, né? As grandes marcas já deixou de ser um casinho de moda, uma coisa bacana. Ah, é bacana falar de sustentabilidade. Não, agora eu preciso ser sustentável, né? E a indústria está incorporando isso. E quando a gente fala de sustentabilidade, enfim, isso é multifuncional, né? Tem vários ângulos, mas um deles é, como você mencionou, a taxa de reciclagem, né? O índice de reciclagem. No Brasil, o Brasil é recordista aí mundial de índice de reciclagem. Os países da América do Sul estão um pouco atrás. A Ball já entendeu que ela precisa, junto com outros stakeholders aí importantes dessa cadeia, ela precisa desenvolver isso. Hoje, o nível de reciclagem no Brasil está por volta de 97%. A gente tem aí os outros substratos, o segundo volta de 59%, o terceiro por volta de 47%. Então, o Brasil realmente é um caso global do que se fala de taxa de índice de reciclagem. Existem muito, quando a gente vai a palestras, muitas perguntas falam, então é porque o Brasil ele é um país menos favorecido, é um país em desenvolvimento, frente às grandes nações. Olha, não procede esse tipo de afirmação, senão a gente teria aí países ainda menos desenvolvidos, com índice de reciclagem muito alto. O que acontece no Brasil, isso aprendi com um time que já vem trabalhando no negócio há muito tempo. O Brasil, a própria Hexagon teve um papel importante aí. Hoje o alumínio ele tem um papel importante nessa cadeia de reciclagem, porque quando você olha o catador, ele tem um maior valor agregado em relação aos outros substratos, né? Então, o alumínio ele é bastante valioso. Então, o catador, quando ele vai à rua, ele vai muito catar lata de alumínio, né? Ele vai coletar essa lata e aí ele aproveita e segue catando, coletando outras matérias-primas, né? Outras embalagens de outros substratos. E quando a gente fala de índice de reciclagem e relevância, se a lata quando a gente destinada, me faltou a palavra, perdoe. Se ela for destinada de forma correta, você tem aí ela voltando em 60 dias. Então imagina, né? Essa latinha aqui que eu estou tomando agora, se eu destiná-la de uma forma correta, em média, em 60 dias ela volta a ser essa latinha. Essa aqui especificamente não, porque ela é produzida em solo internacional, mas se você pegar, por exemplo, uma latinha como essa, em 60 dias ela volta para a gôndola. Então, isso tem um peso muito importante. A lata, ela é 100% e infinitamente reciclável, né? Quando você fala de lata, você fala de ser um material, de ser um monoproduto, né? Então, você tem o lacre aqui, junto com a embalagem como um todo, e você descarta ela, e ela é 100%
e infinitamente reciclável. Isso é, como eu falei, tudo sobre sustentabilidade na veia. Em relação à pandemia, sim, a gente tem visto aí um impacto importante no que tange coleta, né? Muitas cooperativas aí não estão trabalhando, não estão operando aí, estão operando aí com capacidade super reduzida ou não estão operando, que é o caso de alguns estados, conheceu isso como atividade essencial, enfim, e aí tem esse play de algumas dessas associações, o que é super digno. A gente, devido ao grupo de risco desses trabalhadores, a gente sente sim que pode ter algum impacto, mas especificamente a cadeia como um todo, mas especificamente a de alumínio não, porque ela continua tendo seu maior valor aí associado como substrato. Então, o alumínio, assim, a gente fala isso quando você tem experiência, por exemplo, em regiões de praia, difícil você estar tomando a sua cerveja ali na praia e tudo, você deixa a sua latinha, logo, rapidamente vem um catador, pega a sua latinha, tá vazia, e aí já leva, então é o que a gente espera, né, que volte a se reproduzir num novo normal, enfim, mais à frente. Mas durante o período de pandemia, de ser que não sofreu um impacto essa cadeia, seria leviano da minha parte, mas de fato, sim, a gente entende que o alumínio tem um papel importante e que vai seguir com seus altos índices aí, inclusive no período durante e pós-pandemia. Eu achei aqui, nós achamos uma lata aqui de vinho Hugo. Essa não é Da nacional, Itália. Legal, da né? Itália. Homenagem a você. Legal. Estamos com 5 minutos aí. Você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal? Eles estão fazendo várias perguntas, inclusive, pessoal, vocês podem mandar as perguntas para o Instagram, aqui para o nosso Instagram, do Instituto de Embalagens, e nós vamos responder, vamos direcioná-las para o Hugo, e não vamos deixar de responder, não, tá? Pode deixar sua mensagem, Hugo. Bem, eu acho que primeiro agradecer a vocês pelo convite, né? Eu acho que pela oportunidade. A gente a gente tem bastante orgulho de trabalhar numa indústria que faz a diferença. Então, eu falo aqui em nome de vários colegas, né? De todo esse desenvolvimento, de novas categorias, tanto no que tange aí marketing e tudo mais. Eu queria falar sobre o Vadilata. O Vadilata, acho que nesse final, eu queria convidar todos vocês para seguirem aí o Vadilata. O Vadilata, amanhã vai ter um lançamento especial no Vadilata, tem uma novidade aí para todo mundo. No dia 1º de julho. É mais um passo importante que a gente dá nessa cadeia. Então, convido todos vocês. O Vai de Lá tem um movimento criado pela Ball Corporation, que fala, que se conecta com o consumidor e fala sobre os benefícios da lata de alumínio, né? Então, ele fala, a gente tem 3 pilares, a lata ela é sustentável, por tudo que nós falamos, ela é descolada, porque você consegue gelar ela mais rápido, porque você consegue explorar toda a arte dela. E ela é gostosa porque protege melhor o sabor da bebida. Então, eu convido todos vocês a seguir aí as nossas redes sociais. A gente tem o Instagram e o Facebook do Vadilata. E agradecer a todos vocês pela presença hoje e participação. Nós que agradecemos, Hugo, muito proveitosa aí nossa conversa. Então, agradeço a você, agradecemos também a Ball Corporation pela oportunidade desse bate-papo. Para o pessoal que quiser saber mais, agradeço também ao pessoal aí que está assistindo a nossa live. Para quem quiser saber um pouco mais, nós temos um livro sobre embalagem de alumínio.
A BAL também participou, a BAL Corporation também participou do livro. E sobre quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui com o Mercado em Pauta. Quem vai participar, o entrevistado vai ser o Leonardo Lima, diretor de desenvolvimento sustentável da Arcos Dourado McDonald's. Então, pessoal, esperamos vocês aí. É quinta-feira que vem, às 19 horas. Abraço para todos. Legal. Obrigado.